Meta 11, Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, triplicar as matrículas para que se atinja mais e se tenha mais oferta da educação profissional e técnica. Meta 12, sobre a educação superior. Ó, aqui está em duas cores. Vou colocar tudo de verde aqui. Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50%. Então, a taxa bruta em relação a todas as pessoas. E a taxa líquida para 33%, que refere-se às pessoas que têm 18 a 24 anos. Assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então, assim, muito provavelmente a gente pode pensar, bom, mas o município, ou a CEMED, ou o Sistema de Ensino Municipal, está muito preocupado com a questão do ensino fundamental e da educação infantil. Entretanto, o Plano Municipal de Educação diz respeito às metas que a cidade, que políticas públicas voltadas à educação desse plano tendem a alcançar. Então, o Plano Municipal diz respeito também à educação superior? Sim. Né? O município ele tem que trabalhar junto com os outros entes para que se aumente, né, se oferte maior, se acessem mais a educação superior da sua população que vive na sua cidade, tá bom? Meta 13, qualidade da educação. Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente, em efetivo exercício, no mínimo, do sistema de educação superior para 75%. Então, assim, mestres e doutores na educação superior tem que ser elevado. E aí, no mínimo, isso aqui é a meta secundária da meta 13, 35% desses professores da educação superior tem que ser doutores. Então, é a mesma coisa que acontece na meta 13, lá do PNE. Vamos conferir? Meta 13, qualidade da educação superior. Elevar a qualidade da educação e ampliar a proporção de mestres e doutores. 75% e mínimo 35% de doutores. Mesma coisa. Meta 14, sobre a pós-graduação. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação em stricto sensu. Aqui em relação à população como um todo, tá? Então, assim, tem que criar aí condições para que a gente possa aumentar a pós-graduação. E se a gente for verificar essa meta, a nível nacional tem um número, né? Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, aqui da população em geral. No município ele não fala em números, então menos uma coisa para deixá-los aí, menos um índice, menos números para gravar. Mas você pode gravar o seguinte: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu é diferente da pós-graduação lato sensu. Aquela pós-graduação chamada lato sensu ou MBA refere-se à especialização de 360 horas. A stricto sensu refere-se àquele tipo de pesquisa mais aprofundada, que é o mestrado, geralmente desenvolvido em 2 anos, e o doutorado, geralmente desenvolvido em 4 anos, tá bom? Aumentar a matrícula de pós-graduação na população em geral. Meta 14. Pessoal, meta 15, eu sempre gosto de falar da 15, a 16, a 17, a 18, diz respeito à valorização dos profissionais do magistério. Então, o que diz a meta 15 do PME, do Plano Municipal de Educação? Garantir em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de 1 ano de vigência desse PME, Política Nacional Municipal de Formação dos Profissionais da Educação, que tratam os incisos tal da LDB, assegurando o quê? Que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento em que atuam. Então aqui é você oferecer, por meio de uma política nacional e municipal, nesse caso a política municipal de formação de professores, que esses profissionais que atuam tenham a formação de licenciatura na área. Então, o professor da aula de física ele tem que ter licenciatura em física. A professora da aula de português, ela não pode ser formada em direito ou em psicologia, ela tem que ser formada em letras e lecionar aí o português, a língua portuguesa. O professor formado em sociologia tem que ser das ciências sociais ou formação em licenciatura em sociologia. É isso. A mesma coisa acontece na meta 15 no PNE.
Então, valorização da figura do magistério. Pessoal, meta 16 também é valorização, tá? Vai dizer o quê? Formar em nível de pós-graduação no mínimo 50% dos professores de educação básica, até o último ano de vigência desse PME. E garantir que todos e todas, profissionais e as profissionais da educação básica, formação continuada em sua área de atuação, considerando necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Então, aumentar a pós-graduação desses professores, aumentar esse curso, né, esse nível de pós-graduação, em metade dos professores da educação básica. Essa meta 16, no PNE, está falando o quê? Formação também. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, que é 2024. Então, até 2024, metade dos professores tem que ter pelo menos pós-graduação. Tá bom? Pessoal, meta 17. Valorização, que é a questão do salário. Essa meta é importantíssima, eu sempre gosto de falar, de comentar. Vocês têm que ter na ponta da língua, independente se vão fazer algum processo seletivo, algum concurso, alguma coisa de fato. Tem que ter essa meta na ponta da língua porque a gente está muito defasado em relação ao salário, tá? Eu converso com professores nas escolas, professoras, sobretudo as mais idosas, né, que estão já quase aposentando, ou em vez de se aposentar, elas falam, olha, no meu tempo, quando eu fiz o meu primeiro concurso, eu até deixei a educação porque pagava-se muito mal. Olha, eu fiz um concurso lá na década de 80, que não sei o que, Mesmo assim eu trabalhava vendendo roupa, ou vendendo salgado, ou fazendo outras coisas, ou advogando, ou trabalhando no escritório. Então, assim, a gente sabe que a figura do magistério, o profissional que é o professor e a professora, eles não recebem bem. A gente tem uma melhoria do salário, do rendimento, dos proventos nos últimos anos, entretanto, não recebemos de forma equivalente. Então a meta 17 diz respeito a isso, tá? Lembrem, salário, renda. Valorizar os profissionais ou as profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio a dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência desse PME. Por que equiparar, gente? Porque é o seguinte, né? Em relação aos profissionais com escolaridade equivalente, são profissionais que têm a escolaridade de nível superior. A média de salário dos profissionais que têm escolaridade de nível superior é maior do que os professores e as professoras. Eles recebem mais. Os professores recebem cerca de 69% a 70%. Vou colocar aqui, ó. Os profissionais da educação recebem cerca de, pode anotar e gravar, 70% da renda de demais, vou colocar assim, dos demais profissionais de mesma escolaridade. Isso aqui tem que ser um mantra, você tem que estar com isso na ponta da língua. É inadmissível você estar na escola, no e-mail, na creche, na escola de ensino médio, na escola de ensino fundamental, e saber que a pessoa vai formar em outros cursos, serviço social, direito, administração, não sei, fisioterapia, outras profissões. E você vai receber 70% do que essas pessoas recebem. É inadmissível, século XXI, educação, com plano, com programas e políticas públicas. Por isso que o plano é importante. Ele é uma política pública que visa atravessar governos, não é algo de um governo. Ele é uma política pública de Estado. Então, assim, vai passar a prefeito. Vocês viram quem assina, vou até voltar lá, quem assina essa lei, por exemplo, foi o então prefeito na época, Gilmar Olarte. Isso aqui não é política de Gilmar, não, de governo de Gilmar. Isso aqui é política pública do município de Campo Grande, a fim de valorizar os profissionais da educação, para que nós tenhamos, né, cumprir diretrizes e tenhamos valorização da própria qualidade da educação. Essa é a ideia. Então, ó, essa meta é fundamental, meta 17. Porque nós estamos falando de uma política pública de Estado. Pessoal, meta 18. Valorização dos profissionais do magistério, ainda a questão da valorização, tá? Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de cargos e carreiras para as profissionais ou os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino.
Todos os sistemas. Então, o sistema municipal tem que ter plano de carga e carreira, o sistema estadual tem que ter plano de carga e carreira. As cidadezinhas, seja Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, Miranda, no seu sistema municipal de ensino você tem que ter plano de cargos e carreiras para os professores de educação que estudam aí, tá? Que estudam, os professores que trabalham aí. Por quê? Né? Para plano de carreira dos profissionais de educação básica pública. E aí tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, tá bom? Então, meta 18 diz respeito ao plano de cargos e carreiras. Meta 19, eu sempre gosto de falar dessa meta 19 também. Não dá mais para ser um diretor ou uma diretora de escola que é aquele QI, né? Quem indica. Que aí é amigo do amigo do amigo da secretária e amigo de alguém lá da CEMED. Não. Não. Professores são pares. Pares são pessoas de mesma categoria profissional, mesma dimensão, né? Mesma categoria social. Então, o diretor, a diretora, ele é um professor antes de tudo. Então, a gestão democrática ela tem que ser feita de forma a se efetivar e deliberar a prática da consulta à comunidade escolar. É isso. Meta 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Lembrando, eu estudei participação política no meu mestrado e é a minha área de atuação, né? Democracia. E a gente diz o quê? Que, olha, a democracia não é o fato de você ir lá votar a cada 4 anos para um representante e esse representante eleito representar parcelas da população. Não, a democracia ela é um processo. A gente tem que ter mais democracia em espaços de trabalho, em instituições laborais, em espaços de atuações, em escolas, em comunidades, em universidades e aí sim também nas esferas públicas maiores, né? Conselhos democráticos, conselhos de deliberações. Então a nossa democracia é muito incipiente. Então a escola tem que ser desenvolvida a partir de uma gestão democrática, é claro. Então a democracia ela é pedagógica, ela é um ato pedagógico. Cada vez mais democracia você prepara as populações, os cidadãos para atuarem cada vez mais democraticamente. Então essa meta 19 ela é fundamental. Pessoal, meta 20. E aí sim, financiamento da educação. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7%, né, no 5º ano de vigência dessa lei. 7% do quê? Do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O 5º ano de vigência da lei, né, em relação ao PNE já se findou aí, né? Então, né, esse 7% já deu. O que a gente tem que ir atrás agora é esse equivalente a 10% do PIB até 2024. Então a gente não está conversando aqui sobre se o governo ele vai se aproximar da política pública de educação e vai ceder, se o ministro da educação, se o ministro da Fazenda, ou se alguém do município, ou se alguém do governo, vai ser alguém um tanto quanto aproximado e muito ligado à questão da educação. Não interessa. A política pública diz respeito a quê? Olha, a gente tem que ter no país, se a gente quer se desenvolver, maior financiamento da educação, a chegar a um patamar de 10% do PIB. É isso, é política pública. Se a gente quer chegar a uma educação de Singapura, uma educação da França, da Finlândia, a gente tem que ter investimento público. E é importante essa discussão, por quê? O que se tem em relação a essas metas? As que estão mais sendo cumpridas, as que de fato chegaram-se a mais próximo, né, na prática. É a BNCC, o currículo. Então a gente tem muito falando das metas para melhorar a educação e o que o governo faz, né, olha, vamos mudar o currículo, vamos mudar o ensino fundamental, vamos instaurar a Base Nacional Comum, que também estava discutida e deliberada na LDB. Entretanto, como meta é muito pouco, né, mexer no currículo. A gente quer financiamento público, a gente quer dinheiro, sim, investimento na educação. Pessoal, essas foram as metas, né, das 20 metas. A BNCC parece que o currículo é a única que realmente chegaram aí a praticar, a botar em prática, tá bom? Então esse foi o vídeo. Façam a leitura do documento, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. No vídeo posterior eu vou comentar, e aí sim eu vou comentar sobre os índices da cidade de Campo Grande para a gente verificar em que pé estamos em cada meta, tá bom?
Estudem, se fortaleçam, troquem ideia, compartilhem o conteúdo, compartilhem os arquivos com seus amigos professores e professoras. Vamos sempre fortalecendo a educação aqui, tá bom? Defendendo sempre as educadoras, as pedagogas, das séries iniciais, da educação infantil, o pessoal que trabalha na creche e as pedagogas também que dão muito suporte na educação especial, lá no ensino médio. Então vamos sempre fortalecer a educação e o ensino fundamental e aí participar desse certame para que vocês possam trabalhar na rede do Sistema Municipal de Educação, tá bom? Vamos juntos, pessoal. Um abraço. Vamos sempre pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu!